Olá, dando continuidade à nossa aula. Então é o seguinte, a gente estava falando de micro-organismo. Micro-organismo é algo muito pequeno, um organismo muito pequeno, que é tão pequeno que a gente não consegue observá-los a olho nu. A olho nu a gente não consegue, devendo ser observado através de um microscópio. Então, na nossa disciplina de agentes infecciosos e parasitários, a gente vai estudar todos os micro-organismos que causam infecção no ser humano. E quais são esses micro-organismos que causam infecção no ser humano? Que são tão pequenos que a gente não consegue observar a olho nu. Por exemplo, um carrapato. Um carrapato é um micro-organismo? Não é um micro-organismo, a gente consegue observar. Mas um fungo, você consegue observar um fungo? Eu consigo observar. A parede do meu carro está toda embolorada, professor. Mas você está vendo o bolor, você está vendo a estrutura macro. Mas o micro, cada elemento que compõe ali o bolor, você não está vendo. Então, nós temos vários micro-organismos que causam infecção no ser humano. E quais são os principais? Fungos, bactérias, vírus, protozoários e vermes. Esses micro-organismos nós iremos estudar detalhadamente cada um. Então, para a gente visualizar isso, a gente precisa fazer uso de um microscópio. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma lente ocular e lá no fundo várias bactérias. Essas bactérias aqui que estão lá no fundo, vocês irão aprender aí, mas são as bactérias que causam uma doença chamada tuberculose. São bacilos que são corados, tem uma coloração especial e causa a tuberculose, é o Mycobacterium tuberculosis. Nós vamos ver isso, mas não se preocupe que não será hoje, mais para frente. Esses micro-organismos, eles começaram a ganhar importância somente e foram descobertos somente após a invenção do quê? Do microscópio. Antes do microscópio, ninguém conseguiria associar, visualizar esses micro-organismos e imaginar que eles causavam doenças. Então, antigamente era atribuído o quê? Quando uma pessoa ficava doente, quando o mundo ficava doente, quando um bairro inteiro ficava doente, uma cidade inteira ficava doente, a isso era atribuído a quê? A que vocês acham? O que vocês acham? Isso é atribuído a Deus. A causa de tudo era Deus, era um castigo. Aquela cidade era horrorosa, as pessoas eram muito ruins, elas causavam muito mal, elas pecavam, era o pecado, E daí foram descobrir o microscópio e falar, opa, todas essas pessoas que morreram desse negócio tinham esse tipo de micro-organismo e começaram a associar a doença a alguns micro-organismos. Claro, doenças infecciosas. Nem toda doença é causada por micro-organismo. Você tem um infarto do miocárdio, foi um micro-organismo que causou essa doença? Não, você comeu muito açúcar, acumulou gordura lá no seu coração, nas artérias e você, pum, morreu. Mas enfim, o primeiro cara que descobriu a microbiologia e é considerado o pai da microbiologia, que descobriu esses micro-organismos, foi um cara chamado Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek foi o primeiro cara que conseguiu visualizar esses primeiros micro-organismos. Daí depois vieram outras pessoas que foram associando esses micro-organismos a doenças, né? Que até então não se sabia que até ele chamava de animáculos, esses animáculos causavam doenças, né? Hoje a gente já sabe que existem doenças infecciosas, doenças causadas por micro-organismos. Quais os micro-organismos? Fungos, bactérias, protozoários, vírus, tudo isso daí causa doença. E a gente começou a perceber a existência dele somente após a descoberta do microscópio
por Leeuwenhoek. E hoje a gente tem esse microscopião aqui, ó, bem caprichado aqui, ó, com várias estruturas, coisas que a gente vai ver, vai estudar cada parte do microscópio para vocês terem noção de microscopia. Mas o importante é vocês saberem o quê? Que doenças infecciosas são causadas por micro-organismos. E esses micro-organismos podem ser fungos, bactérias, vírus, protozoários e vermes. E somente após a descoberta do microscópio por Leeuwenhoek que a gente conseguiu identificar esses micro-organismos e associá-los a doenças, né? Somente posteriormente a descoberta do microscópio e da microscopia eletrônica. Esse caso aqui é um microscópio óptico, tá?